Galerinha, boa noite, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Depois de muito debate aqui nos bastidores do Colégio Estadual de Concurso com meu amado mestre, professor Brando, nós estávamos aqui debatendo qual o assunto da dica de hoje. Já falamos em quê, prof. Amado? Nós já falamos de sociedade, relações internacionais, segurança, saúde, falamos de economia, energia, tá? E falamos Fizemos duas também um vezes. resumão agora por último, uma história geral. Resumão geral sobre a política do Ceará, né? Falamos sobre aspectos da geografia do Ceará, complexo portuário de Pecém, a questão de segurança, a chacina do Ceará também nós já falamos e tal. E aí nós chegamos aqui a um senso comum. Carimbamos. Né? Que um assunto que ainda não foi ventilado, não foi falado com frequência, é meio ambiente. Meio ambiente e ecologia, até porque toda banca que se preze, e até as que não se prezam, também cobram meio ambiente. Amado mestre, aproveitando também, já que o senhor falou agora, eu lembrei muito bem. Dicas também pediram dica fundamental, resumão, pediram política brasileira, também já falamos sobre isso aí também já. E também já falamos também sobre economia, Brasil e Ceará, principais aspectos. Já falamos também isso aí já? Lembrei porque tá ali, ó, Jornal de Bernardo de Jardim, Ceará, a galera também de Crateús, a galera de Curitiba também, fechou. Meio ambiente será o assunto de hoje, meio ambiente. E na outra dica falaremos sobre a Era Vargas. Era Vargas, exato. Galerinha, clica lá, acompanha o Prof. Brando no Instagram, no Facebook, no que for possível. Prof, manda a rede social pra galera. Olá, lá no Facebook, Luciano Brando, e no Instagram, prof.brando. E também para iniciar essa nossa super dica, quero falar para todos vocês, mais uma vez, não poderíamos esquecer de agradecer ao professor Brando todos os recadinhos que estão mandando para o senhor, todos os beijos, abraços, todos os elogios. Prof. Amado, simplesmente são somente assuntos tops que você está falando, abordando. Nosso canal, como sempre digo, estava com a ausência muito grande dessa matéria. Obrigado desde já ao senhor. Eu que sinto agradecido. Em nome de todos os alunos, com o senhor. Muitíssimo obrigado. A prova disso, ó, meu coração aqui é de vocês. Tem um pro show também aqui, adoro coraçãozinho. Aqui, ó, coraçãozinho e tal. Momento estranho aqui no canal. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou oferecer pra minha fã número 1, a Luciana, que é a sua fã número 1. Ela ama todas as suas dicas. Luciana Imperatriz, pronto. Beijo. Tá Brando, aí a prova. Meio ambiente. O Brando tem coração, tá aí a prova. O bom do meio ambiente é porque ele tem desdobramento em diversas áreas. Quando se fala em meio ambiente, se fala por tabela de energia, se fala de economia, de desenvolvimento sustentável, e nós vamos começar justamente por aí. Tá? O conceito mais comum de desenvolvimento sustentável, para você lembrar das dicas, é o seguinte: tem que ser politicamente correto, não pode trazer prejuízo para o ser humano, tá? Não pode destratar o ser humano, não pode usar termos pejorativos, você não pode chamar o gordo de gordo, por exemplo, ele é portador de sobrepeso. Você não pode chamar mais o deficiente de deficiente, ele é portador de necessidade especial. Você não pode chamar o morador de rua de morador de rua, é morador em situação de rua, porque uma hora essa situação pode mudar ou não. E isso é o politicamente correto que é abordado no desenvolvimento sustentável. Tem que ser ecologicamente correto, não pode trazer prejuízo ao meio ambiente. Tipo, o uso de papel reciclado. Papel reciclado é mais barato? Claro que não é. Papel reciclado é muito mais caro, que consome mais água. Mas, em compensação, para cada resma de papel reciclado, eu deixo de abater uma média de 30 árvores. E até nessa questão, a mobilidade urbana, quando é construído uma via de mais rápido acesso ou um viaduto, se torna mais rápido, menos marchas no carro são passadas, menos combustível é consumido, menor emissão. Também é uma atitude vinculada ao desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável e mobilidade urbana. Acessibilidade, né? Você deve lembrar que muitos cinemas não tinham espaço para os cadeirantes. Agora tem, obrigatoriamente tem que ter esse espaço, né? As cadeiras de ônibus, coletivos, também tem. Isso é desenvolvimento sustentável associado à qualidade de vida. Politicamente correto, ecologicamente correto e o mais importante, economicamente viável. Tem que dar lucro, tem que se pagar. Se não se pagou, se não deu lucro, não é desenvolvimento sustentável. Por exemplo, qual é a vantagem de eu permanecer ou manter viva uma floresta? E ela não está se pagando. Se ela está retirando CO2 da atmosfera, se ela está valorizando os imóveis da região, se ela aumentou a qualidade de vida do entorno, ela já está se pagando. Claro que muitos empresários, muitos agropecuaristas, especialmente no Brasil, o setor de bovinocultura e sojicultura não pensa assim.
né? Fazendo um meia-culpa aí, acho que árvore boa é árvore derrubada, ou árvore morta, né? Fazendo um paradigma com quem tem aquele pensamento que bandido bom é bandido morto. Ele só fez o rearranjo aí para meio ambiente. Então, não se discute meio ambiente, por exemplo, se você não lembrar das reuniões da ONU. A primeira grande reunião da ONU foi em 72, né, na Suécia, que tratava de desenvolvimento econômico e meio ambiente. Em 72, fazendo um link aí com a história, o Brasil vivia a ditadura militar, né? Mandou um representante, mas o representante do Brasil disse o seguinte: a maior poluição é a miséria, então nenhum acordo foi assinado. Os acordos internacionais de meio ambiente ou econômico têm duas instâncias. A primeira é o protocolo, que consiste na assinatura, protocolo 1, anexo 1, e o protocolo 2, que é a ratificação. Quando você assina, você concorda com os termos, e quando você ratifica, isso passa a ser obrigatório para você. Em 72, o Brasil e várias outras nações não ratificaram, não assinaram absolutamente nada. Em 88, foi criado o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. É esse painel que anualmente promove o COP, Reunião das Partes do Painel de Mudanças Climáticas Intergovernamentais. Famosíssimo COP, COP 1, COP 2, tivemos o último agora, foi o COP 23, que foi lá na Alemanha, em Bonn. E o próximo COP, o COP 24, será na Polônia. Há uma probabilidade, uma possibilidade mínima, mas há, de que em 2019, o COP 25, talvez o Brasil cedie esse COP, tá? Mas ainda está em trâmite, né? Mas lembrando aí, ó, COP 24, final do ano, novembro, dezembro, acontece lá na Polônia, tá? Então, a partir de 88, se definiu anualmente quem era o maior emissor de poluentes e o maior poluidor. Quando se fala maior emissor e maior poluidor, é quase que automático você imaginar, são os americanos. Não, não são. O maior emissor é a China, o maior poluidor, os americanos. Um dia remoto, passado, o Brasil não estava na lista dos 10 mais. Hoje ele é o quinto. Ele é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa, GEE. Recordando, gás de efeito estufa, CO2, seu processo de respiração, CH4, o metano que você produz. Sabe quando você come aquele feijão com repolho? Adoro feijão. Aquele gás letal que queima os pelos do nariz da pessoa, aquilo é metano. E aquilo é um gás de efeito estufa. Gás metano. É o gás da putrefação. É o famoso PUM. O peido, pronto. Lá, peido. Pô, mas o que isso tem a ver com o Brasil? O Brasil tem 218 milhões de cabeças de gado. Eita, bovino. Miséria. E uma vaca polui muito mais do que um carro, porque ela produz CO2 e CH4 ao mesmo tempo. O carro produz CO2 quando está ligado. E aí, show, quando é que eu desligo a vaca? Quando mata. Só quando mata. E aí o gado leiteiro não vai ser morto da noite pro dia. O gado bovino de corte, o chamado boi verde no Brasil, que é um gado alimentado no pasto, vai ser morto da noite pro dia? Não, vai levar um tempo. Enquanto isso, ele produz simultaneamente CH4, metano, e o CO2. Por isso que o Brasil hoje está no rol dos grandes emissores de poluentes. Depois de 88, nós tivemos o protocolo de Montreal, né, tratando da emissão do CFC, clorofluorcarbono. Aquele gás da geladeira antiga da sua avó, aquela geladeira que você nascia, crescia, reproduzia e morria, e a geladeira não acabava. Pois é, o gás refrigerante daquela geladeira é o CFC, que abre um buraco desse tamanho lá na camada de ozônio, né? E aí, em 89, protocolo de Montreal, né? Nós vamos banir o CFC. Ótimo. Em 92, acontece no Brasil a segunda reunião onusiana, né? O famoso Rio mais 20 não, perdão. Rio 92 ou Eco 92, né? E aí depois da Eco 92, olha aí o show, lançando moda. Em 92, nós temos a Rio 92, tratando de biodiversidade, reunião no Brasil, 2 documentos são criados, Carta da Terra e Agenda 21. 5 anos depois, Rio mais 5, em 97. O famigeradíssimo, conhecidíssimo assunto de várias provas,
Protocolo de Quioto. Tá? O que é que determinava o Protocolo de Quioto? O Protocolo de Quioto determinava uma coisa relativamente simples. Cota de emissão de gases de efeito estufa. Pergunta-se, quem é que tinha determinado a cota? Quem foi que começou a poluir primeiro? Quem foi que começou a emitir primeiro? País desenvolvido ou país subdesenvolvido, show? Eu acho que o país desenvolvido. Desenvolvido começou a poluir primeiro, a emitir primeiro. Então quem é que tem que despoluir primeiro? Ele não. País desenvolvido. E aí foi a falha de Quioto. Falha de Quioto determinou uma cota de emissão apenas para países desenvolvidos. E os países emergentes, e os países subdesenvolvidos, tinham cotas? Não, não tinham cotas. E aí se tornaram grandes emissores. China, Rússia, Indonésia, Índia, Brasil se tornaram grandes emissores pelo simples fato de não terem definido cota, não terem nem assinado e nem ratificado. Aí vem uma polêmica, os americanos assinaram, não assinaram? Os americanos nunca assinaram. O Bill Clinton assinou. Gente, no Congresso americano, se o presidente assinar, tem que ser votado lá no Congresso. O Congresso americano tem que legitimar isso. O Bill Clinton até assinou, formalizou o documento, mas jamais foi discutido ou foi votado no Congresso americano, então não tem validade nenhuma. A assinatura é tão somente você reconhecer que aquilo ali é válido. A ratificação não. A ratificação lhe obriga. Então, 97, Protocolo de Quioto, 5 anos depois do Protocolo de Quioto, a Rio+10, lá na África do Sul, a mesma África do Sul que o presidente agora, recentemente, Jacob Zuma, renunciou, tá? Na Rio+10, em 2002, a bola da vez, a discussão era aquecimento global, né? Aí antes não se falava? Se falava, mas com frequência baixíssima, e era um termo muito mais no âmbito acadêmico do que um termo popular. A partir de 2002, o mundo começa a ouvir com maior frequência aquecimento global. Aquecimento global nada mais é do que a ampliação do efeito estufa. Efeito estufa é necessário, aquecimento global altamente prejudicial. Por quê? Porque aumenta a temperatura média da Terra, isso modifica clima, modifica biomas, destrói os anfíbios, descongela geleiros, aumenta o nível dos oceanos. Eu vi um vídeo no YouTube, o cara dizendo que aquecimento global era mentira. Bem, é só você perceber que no Brasil a quantidade de doenças tropicais proliferou dos últimos 5 anos para cá. Recorde só um pouquinho. Antes de 2013, você ouviu falar de Zika? 2014, ouviu falar de chikungunya? 2015, 2016, qual era a frequência de casos de febre amarela? As mudanças climáticas afetam todo o meio ambiente, inclusive o ser humano, e as questões de economia são tanto quanto óbvio. E um dos grandes vilões do aquecimento global, a conotação energia, os combustíveis fósseis, os hidrocarbonetos, carvão mineral, gás natural, né? Que mais? Gás natural, carvão mineral e o grande vilão, né? Petróleo. Mas a gente pode viver sem petróleo? Pode. Vamos deixar de usar plástico, vamos deixar de usar combustível, vamos deixar de usar borrachas de modo geral, conservante, congelante, agrotóxico. Se a gente conseguir banir tudo isso, não precisa mais de petróleo. Mas não é o caso, definitivamente, né? O petróleo a gente vai usar aí enquanto tiver reserva. E quando as reservas conhecidas acabarem, nós vamos explorar provavelmente as reservas que estão intocadas lá nos polos, Polo Norte e Polo Sul. E aí o Tratado de Paris, de 1950, que decretava que a Antártica e o Ártico eram patrimônio da humanidade, isso vai para o espaço, assim que as reservas de petróleo diminuírem. Por enquanto não diminuíram, muito pelo contrário. Nós temos uma superprodução e isso jogou a Venezuela em uma crise, né? Nós já discutimos isso anteriormente e essa crise está reverberando no Brasil. Todo dia tem venezuelano atravessando a fronteira via Roraima, ocupando o Brasil. Então, um crescimento desordenado, causando um problema de ordem, inclusive, internacional, né? 92, Eco 92, 97, Protocolo de Quioto, 2002, Rio+10 e uma outra reunião no Brasil em 2012, a fracassada Rio+20, né? Por que fracassada? Porque nesse mesmo ano aconteceu o Código Florestal Brasileiro. E uma das falhas desse novo Código Florestal foi a diminuição da mata ciliar.
Se você recorda, aquela mata ciliar é aquela mata que está marginal ou lateral aos rios, onde tem a árvore ali, principalmente no Nordeste Carnaúba. Você remove essa árvore, o barranco tomba, o rio se torna largo, se torna raso. Quando começa a chover, transborda, né? A mata ciliar era de 30 metros, agora está entre 5 e 15 metros em 2012. Mas o que tem sido cobrado com muita frequência, é assunto de rodas de conversa do mundo inteiro, é uma coisa só. Acordo de Paris, né? O famosíssimo COP21. Quando foi? Ora, se em 2017 foi COP23, o COP22 foi quando? 2016. E o COP21? 2015. O Acordo de Paris, pela primeira vez na história, conseguiu formalizar entre o maior emissor e o maior poluidor um acordo real entre os norte-americanos e os chineses, que assinaram esse acordo para diminuir a emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, reduzir a temperatura global em até 2 graus. Tava tudo lindo, parecia que a coisa estava fluindo, mas aí entra na política econômica mundial Donald Trump. E aí quando o Donald Trump entra, ano passado, em junho, entre junho e agosto do ano passado, Trump simplesmente sai do Acordo de Paris. Ele diz que essa história de aquecimento global é invenção da ONU e de que ele não vai prejudicar a economia do seu país por conta de um acordo de algo que não existe, chamado aquecimento global. Tá? Então, no COP21, discussão aquecimento global, o Acordo de Paris assinado. No COP23, ano passado, já foi tema de prova, em várias provas, legitimar, confirmar, ratificar o Acordo de Paris. E para o COP24, ampliação do uso de energias renováveis e limpas. Recordando, renovável não é sinônimo de limpa. Limpa é aquela energia que não emite gás de efeito estufa e também não é hidrocarboneto, nem é carvão mineral, nem gás natural, nem petróleo, ok? Tá aí a dica de meio ambiente, né? Mais uma vez aqui no Alô Galerinha, recordando sempre, as nossas provas estão se aproximando. E o minicurso também. E o minicurso também. Então, se você está em Fortaleza, próximo Fortaleza, puder aparecer aqui no nosso minicurso, dia 25/2, dia 4/3, em cima da prova, né? Um revisaço, questões inéditas, gabaritado, nós estaremos lá. Ok? Segue a gente aí nas redes sociais, Professor Brando, prof.brando no Instagram e Luciano Brando lá no Facebook. Manda tu aí, show! Amado Mestre, é o seguinte, mais uma vez pra poder finalizar aqui na sala de aula, agora é isso, Amado Mestre. Correndo voado, brigadão, Mestre, mais uma vez. Galerinha, é o seguinte, segue o Prof. Brando aí, vá lá no Facebook, segue no Instagram. E mais uma vez fizemos aí um grande resumão, uma história geral aí. Fizemos aí uma história geral sobre o meio ambiente. É isso aí, galerinha. Fica antenado sempre. Clica no canal do YouTube, Valeu, galerinha. Inscreve-se aí embaixo. Críticas, sugestões e dúvidas. Aquele beijinho especial para todos vocês que nos acompanham sempre, sempre, sempre. De qualquer cidade. Lu, Imperatriz Maranhão. Caxias do Maranhão, beijo minhas fãs também do Caxias do Maranhão. Rodrigo, aquele beijo no coração. Rodrigo também, Marques. E também Lucas Soares, aquele beijão especial. Andressa Braz, beijo também. Gardênia também, galera de Rússia também. Também Rafaela também de Salgueiro, Pernambuco. Exu, Pernambuco, Caruaru. Galera também de Serra Talhada, galera de Trairi também. Galera também de Tabuleiro do Norte. Alô, Tabuleiro do Norte também. Alô, Pentecoste. Cratos, Juazeiro, Barbalha, também Sobral, alô Capistrano, alô Forquilha, alô Vajota, alô também a galera de Limoeiro do Norte, aquele beijo especial, a galera também de Guaraciaba do Norte, a galera também de Jaguaruana, Nova Jaguaruana, Russas, Nova Rússia, aquele beijão para todos vocês também. Sinta-se abraçado. Meu amigo Helves Parajuru, aquele beijão especial também para sua mãezona. Tia Raimunda, Rose, sua irmã também que mora em Salvador, e seu filho, sua esposa e família também em geral. Camilo também, João Pedro, toda a sua família maravilhosa também. Aquele abração especial também, galera me acompanha também sempre de Belém do Pará, Rio de Janeiro, Curitiba. Foco no concurso, meu amigo Yuri. Fica antenado na fanpage dele lá. Inscreve-se em geral. Olha só, galerinha. Mega 5 Mega Design. Carlos Amaral, seu filhão Lucas e sua namorada. A sua esposa também, no Paizão do Coração, Carlos Amaral também. E seu filhão também que mora em Minas Gerais, aquele abração especial. Mega 5 Mega Design aqui na Imperador. Roberto, Daniel, Dan, aquele abração Dan. Xandão. Xande também, aquele abração especial também. Hermildo também tem um Silvio também. Suzy, aquele beijo especial. Restaurante da Priscila, meu grande amigo também, Nando, beijão no coração. O tio também, o pai de Nando. Bia também. Priscila,
Restaurante da Priscila, beijo pra essa família maravilhosa, amo todos vocês de coração, obrigado pelo carinho de dedicação e pela atenção de sempre. Ina, Maninha, Preta Maninha, Bartioncinho, Iranildo, Juliano também, Nando também, Jackson, Sucesso, Paulinho, Bárbara, Isaac, Vitória, amo vocês, família, vamos tirar dentro, grandes conquistas começam aqui. Tchau. Canal do YouTube da Galerinha, Facebook, Giliardo Show, clique em inscrever-se. Valeu, beijos, valeu, tchau, tchau.